Como chega o seu time pro Brasileirão? Nesse vídeo aqui a gente vai fazer a tier list dos 20 clubes brasileiros. Vamos ver a situação atual de como eles foram nessa pré-temporada dos campeonatos estaduais. Vamos falar sobre todos os times, quem pode ser rebaixado, quem pode ser campeão, quem pode brigar por Libertadores. Vamos fazer a nossa famosa tier list. Já prepara o print, então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticos e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, seja muito bem-vindo ao Torcedorismo e agora começa uma semana especial aqui no canal, cara. A partir dessa semana teremos lives ao final das rodadas da Série A e da Série B, então ali no domingo a gente vai ter live, provavelmente eu vou fazer live na quinta-feira também, mas o garantido é domingo, então não deixa de se inscrever pra gente trocar ideia sobre o futebol brasileiro. Faltam 5 dias pro Brasileirão começar, já temos a maioria dos campeões estaduais aí da Série A e a gente hoje vai fazer a nossa famosa tier list, né? Sem mais enrolações, antes se inscreva no canal, não deixa de se inscrever no canal, porque essas lives vão ser muito maneiras e obviamente você vai continuar tendo vídeo todos os dias, 1 ou 2 vídeos todos os dias sobre o futebol brasileiro, tá? Então aqui tá a tier list, tá? Eu fiz 5 níveis aqui, né? Vamos começar logo que você vai entender tudo certinho, né? Então vamos lá. O Galo, tá? Tá numa ordem aleatória aqui do próprio site mesmo. E o Galo foi um time que começou a temporada um pouco devagar, né? Tá com o Cuca voltou, o Atlético Mineiro, né? Mas o Galo tá encaixado, terminou o Campeonato Mineiro bastante encaixado, goleou o América, né, foi tranquilo, o Cruzeiro que acabou sendo eliminado por América, o Galo atropelou, chegou a perder o segundo jogo, mas já tava 4 a 0, né, então o Galo jogou ali com o regulamento debaixo do braço. Pra mim, cara, é complicado começar, né, me deixa trocar, né, no final do vídeo, se eu vi que eu botei alguma coisa errada, talvez eu troque, então fica até o final, porque pode ser que no final do vídeo eu mude posição de algum time, tá, mas o Galo, por enquanto, eu vou botar aqui brigando por pré-Libertadores, tá? Por enquanto, vamos ver se eu subo o Galo de nível aqui. O São Paulo, cara, tá bastante bagunçado, né? Tá com seu treinador Zubeldia na corda bamba. Se tivesse que apostar, pra mim é um dos primeiros que deve ser demitido ao longo desse Campeonato Brasileiro. Se ele for mal, tiver uma sequência ruim, já vão cortar o Zubeldia. Isso nunca é bom, né? Você começar o brasileiro instável. Então, assim, eu vou deixar o São Paulo ali, cara, na Sul-Americana. Vou deixar o São Paulo brigando por Sul-Americana nesse momento aqui. Não tô confiando muito nesse time do São Paulo nessa temporada não, embora tenha jogadores como o Lucas e o Oscar, né? O Caleri continua por lá, tá com um time bastante bom. O São Paulo que vai disputar a Libertadores nessa temporada e isso pode ser ruim, né? Pro São Paulo dividir atenções com Libertadores e Brasileiro. Não acho que o São Paulo tenha ali um elenco para disputar as duas competições em alto nível. E acredito que o São Paulo vai priorizar a Libertadores. Então vai deixar o Brasileiro de lado e isso pode ser bastante ruim pro São Paulo. Então por isso vou deixar o São Paulo aqui na Sul-Americana. O Vozão, cara, o Vozão acabou de voltar para a Série A. E eu até tava conversando com você sobre o Ceará ontem. Um time que não começou tão bem a temporada ali, pelo menos no mercado, né? A gente não via o mercado do Ceará como um mercado fortíssimo, mas, cara, se provou muito forte dentro de campo. E é isso que a gente quer ver, né? Acho, cara, quase todas as contratações que o Ceará fez foram 16, quase todas já mostraram resultado nessa temporada. Acabou de vencer o Campeonato Estadual em cima do Fortaleza, né? Bicampeonato. Foi melhor do que o Fortaleza nos 3 clássicos em que jogou. Tem apenas uma derrota que foi na Copa do Nordeste, né, nessa temporada. Foi campeão invicto estadual. Óbvio que o nível do Campeonato Brasileiro é outra coisa, mas o Ceará não é aquele time de Série B que sobe e tá desacostumado a jogar a Série A. Não. O Ceará ficou anos e anos seguidos na Série A, ficou 2 anos na Série B e agora tá de volta. É um time que sabe jogar a Série A. Vou deixar o Ceará aqui na Sul-Americana também, tá? Confio que o Ceará possa fazer um bom campeonato, um campeonato tranquilo nessa volta à Série A, que é sempre muito difícil. O Corinthians, cara, o Corinthians teve um péssimo jogo, né? O Corinthians teve um péssimo jogo nessa temporada, que foi justamente aquele contra o Barcelona, né? Então, eu já até troquei ideia com vocês aí no comentário de algum vídeo. A galera tava, pô, pelo amor de Deus, o Corinthians tá bem, perdeu de 3 a 0 pro América, pro Barcelona. Cara, mas o resto da temporada do Corinthians tem sido dominante, né? O time tá muito bem no resto da temporada. Acabou de vencer aí o Palmeiras, né? Jogando fora de casa na primeira perna da final do Campeonato Paulista.
o Corinthians está com um time bastante coeso, um time forte, um time com gente experiente, com gente campeã como o Memphis. O Yuri Alberto é um dos principais candidatos à artilharia do Campeonato Brasileiro de novo. Tá jogando muita bola o Yuri Alberto, eu sei que ele é meme, mas o cara joga bola, mete gol. Eu vou botar o Corinthians aqui brigando por G4, tá? Pra mim é um dos principais times aí do brasileiro. O Mirassol tá voltando pra Série A e foi muito mal no Campeonato Paulista, muito mal. Tinha perdido o Mozart, né? Seu treinador, o treinador que subiu com o Mirassol foi pro Curitiba. Inclusive ele tá mal lá no Curitiba, né? E aí o Mirassol fez o Campeonato Paulista ali bastante ruim, né? Foi com o Barroca no Campeonato Paulista, o Barroca foi demitido e eles trouxeram o Rafael Guanais. Rafael Guanais, cara, um treinador que nunca treinou a Série A, né? Time na Série A, mas ele fez um excelente trabalho nos últimos 2 anos no Operário do Paraná. Ele estava 2 anos lá, o Operário foi muito bem, chegou a brigar pelo acesso ano passado. Por conta desse belo trabalho, o Rafael Guanais foi parar no Atlético Goianiense, foi muito mal no Atlético Goianiense nesse início de ano e agora foi pintar no Mirassol. Mirassol tá perdidaço, tá? Pra mim, briga contra o rebaixamento, já entra como um dos favoritos ao rebaixamento. Cruzeiro, outro time que começou o ano muito perdido, né? Começou ali, é o que eu falei do Zubeldia no São Paulo. O Fernando Diniz estava na corda bamba no final do ano passado, a diretoria resolveu manter, falou, não, nosso planejamento é Fernando Diniz. Deu 2 semanas de temporada, 2 resultados ruins no início da temporada, o Cruzeiro já demitiu o Fernando Diniz, mudou o planejamento inteiro, o Diniz que tinha contratado todo mundo, né? Fagner, Dudu, Gabigol, Eduardo, todo mundo tinha sido coisa do Diniz, né? E aí, trouxe um novo treinador, né? Trouxe o Leonardo Jardim, e cara... O Cruzeiro é uma incógnita, né? A gente viu aí ele fazendo um amistoso com o Bragantino, que foi bastante mais ou menos. O jogo contra o Botafogo perdeu, né? Com os titulares, no amistoso também. O Cruzeiro ainda está em formação e não espere ver um Cruzeiro já a todo vapor nesse início aqui de ano. O Cruzeiro, para mim, é uma das maiores incógnitas, né? É uma carta selvagem, wild card, né? Acho que é um coringa aqui nesse Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro pode tanto brigar lá em cima quanto brigar lá embaixo, né? Tem potencial para os dois. Então, eu vou deixar o Cruzeiro aqui nas Libertadores ou Sul-Americana, cara? Por enquanto, eu vou deixar o Cruzeiro aqui na Sul-Americana com potencial de subir. Vamos ver se no final eu vou mexer alguém de lugar, né? Vasco da Gama. Vasco da Gama também começou pessimamente o ano, muito mal mesmo. Contratações bastante questionáveis. O Vasco não conseguiu jogar contra os times de Série A, né? Foi dominado 3 vezes pelo Flamengo, 1 vez pelo Fluminense, venceu o Botafogo. O Botafogo naquela fase que não tá nem aí para o Campeonato Carioca, mas venceu. O Vasco, pra mim, briga contra o rebaixamento. É um time que tá em muitas dificuldades, tá em vários problemas políticos no momento, né? Com SAF brigando pelo controle, o Vasco entrando em recuperação judicial, tá sem dinheiro pra contratar, tá pensando em construir estádio. O Vasco tá uma bagunça completa e o time é fraco. O Carille não conseguiu montar um time bom. O Vasco deve jogar na retranca nesse campeonato. Juventude fez um campeonato gaúcho pertinente, né? Não conseguiu bater de frente com o Inter no jogo que fez, foi dominado, mas bateu de frente com o Grêmio, né? Chegou a ir pros pênaltis nas semifinais, venceu o Grêmio ali 2 vezes na temporada. Foi eliminado da Copa do Brasil. O Juventude, pra mim, briga pra não cair também. É um time que não tá gerando muita confiança nesse início de temporada. Botafogo, outra carta, outro wild card, outra carta coringa. O Botafogo investiu muito pesado nessa temporada, mais de 500 milhões de reais. É o atual campeão brasileiro por ter mantido boa base do seu time, né, e ter reforçado. Perdeu o Luiz Henrique, perdeu o Almada, ok. Trouxe o Santi Rodrigues, trouxe o Arthur, trouxe o Jair ali pra zaga, né, um jovem que veio do Santos. Trouxe muitos jogadores, assim, bons de bola, mas que a gente precisa ver dando resultado aqui. Só que a principal incógnita do Botafogo é o seu novo treinador, né? O Arthur Jorge saiu. Vamos ver se o Botafogo consegue repetir o que ele fez ano passado. Difícil repetir, mas para mim ainda assim o Botafogo é um time que briga pelo título porque é o atual campeão e manteve a boa parte da base, apesar de ter perdido o seu craque, que era o Luiz Henrique. O Almada é mais tranquilo de repor, né? Luiz Henrique já vai ser mais difícil. Sport Recife de volta à Série A. Esse time do Sport está encorpando justamente no momento certo da temporada. Começou muito irregular, foi eliminado da Copa do Brasil na primeira fase, muito mal mesmo, assim, o Sport fazia um jogo bom, aí perdia pro Santa Cruz, aí fazia outro jogo bom, aí era eliminado da Copa do Brasil. Então assim, o Sport estava nessa irregularidade e nas últimas semanas, as últimas 3 semanas, começou a jogar muito bem, tanto na Copa do Nordeste quanto no seu campeonato estadual. Óbvio, mais uma vez, não são testes pro nível do Campeonato Brasileiro, mas
olhando para o time do Sport, a gente vê um time treinado agora. A gente não via isso. Agora a gente vê o Sport treinado. A gente vê um time que tem ultrapassagem, tem triangulação nas pontas, é um time que gosta muito de fazer aquele balanço para pegar o adversário desprevenido na hora de atacar, defende em bloco, muito coeso, né? O time do Sport todo tá voltando junto. Ainda tá tomando gols que não deveria de bola parada, como foi no primeiro jogo da final do Campeonato Pernambucano. O Sport, para mim, pode ser que brigue ali por Sul-Americano, vai ficar naquele limbo de Sul-Americana, mas óbvio que o Sport entra pela permanência na Série A, mas tem potencial para brigar ali pela Sul-Americana. Em algum momento o Sport vai se ver em perigo, mas acho que vai ficar ali acima na Sul-Americana. O Fluminense, cara, Fluminense, outra incógnita, né? Assim como o Cruzeiro tem o potencial de brigar lá em cima ou de brigar lá embaixo. Mas pelo treinador que o Fluminense colocou, né, Mano Menezes, todo mundo sabe que eu acho que o Fluminense é um time que tá em perigo, né? É um time com excelentes jogadores, né? O elenco do Fluminense é bom e o time titular é muito bom. Mas o Fluminense, ele tem um treinador covarde. É covarde, cara. Realmente é covarde, porque ele teve medo de, por exemplo, marcar o Flamengo na final no campo de ataque do Flamengo, né? E ficou feliz com 0-0 que deu o título ao Flamengo. Então, assim, não acredito que o Fluminense vá muito longe porque falta coragem a esse time. É outro treinador que entra na corda bamba no Campeonato Brasileiro. Para mim, planejamento ruim. É bem claro que o Fluminense tendo uma sequência ruim de jogos no Campeonato Brasileiro, o Mano Menezes vai cair. A diretoria sabe disso e mesmo assim tá entrando com o treinador na corda bamba nesse início. Fez pior, né? Renovou com ele na corda bamba no ano passado. No final do ano passado ele já terminou na corda bamba, mesmo salvando o time do rebaixamento, e o Fluminense resolveu repetir isso. Para mim, o Fluminense briga por Sul-Americana aqui também. Eu vou mudar a gente de lugar, tá? Pode ficar tranquilo. Fortaleza começou muito mal o ano e continua muito mal, né? Foi dominado na final ali do Campeonato Cearense pelo Ceará. No segundo jogo, em algum momento, jogou melhor. Acabou tendo um jogador expulso. Fortaleza tem potencial, mas é aquilo do São Paulo. Vai disputar Libertadores, vai disputar Brasileiro, tá disputando Copa do Nordeste. É muita competição para um elenco muito justo, muito pequeno. O elenco do Fortaleza, não acredito que vá conseguir priorizar todos esses campeonatos. Fortaleza vai ter dificuldade nessa temporada. Vou botar o Fortaleza ali na Sul-Americana também. O Vitória começou bem o ano, mas agora começou a desejar. O time do Vitória deu Cara, tá na liderança do seu grupo na Copa do Nordeste, né? Mas eu não tô sentindo confiança nesse time do Vitória nessa temporada. Perdeu a final do campeonato ali pro Bahia. Fez um segundo jogo duro, né, no Barradão, mas o primeiro jogo foi completamente dominado, né? No jogo da fase de classificação, que foi 0-0 lá na Fonte Nova, o Vitória também foi dominado. O Arcanjo salvou o Vitória em várias ocasiões. O Vitória também vai disputar a Sul-Americana, ou seja, vai fazer muitas viagens, vai desgastar o seu elenco. O Vitória, para mim, vai brigar contra o rebaixamento nesse Campeonato Brasileiro. Eu acho que a Sul-Americana pode dividir essas atenções, é uma das prioridades do Vitória e isso vai ser ruim pro Campeonato Brasileiro. Isso aqui vai um aviso. Se alguém da diretoria do Vitória tá assistindo aqui, vai um aviso. Cara, prioridade não é Sul-Americana, prioridade é Campeonato Brasileiro. O dinheiro, né, o prestígio, a continuidade do clube na elite é no Campeonato Brasileiro, meu irmão. Então, assim, Sul-Americana é um bônus, pensa no ano que vem. Primeira meta é permanência no Brasileiro, tá? Se tiver que poupar na Sul-Americana para salvar o Brasileiro, poupe. Grêmio, outro time que começou muito mal. Quinteiro está perdido, o treinador do Grêmio. O Grêmio tem bons valores, mas tem Bright White, por exemplo, Monsalve, Vila Sante. O Grêmio tá perdido, né? O Grêmio não tá bem. Cara, perdeu 2 jogos pro Juventude. Na Copa do Brasil, quase foi eliminado pro São Raimundo. Depois quase foi eliminado pro Atlético. O Grêmio tá muito mal, entra com o treinador na corda bamba também. O Grêmio a gente não vê um esquema de jogo, tá? A gente não vê. Aquilo que eu falei ali que no esporte a gente começou a ver um esquema de jogo, no Grêmio a gente não vê. Pra mim o Grêmio vai brigar contra o rebaixamento também nesse campeonato por um tempo, tá? Acho que o Grêmio vai chegar ali nessa fase. Palmeiras, cara. Palmeiras é o Palmeiras, né? O elenco absurdo. Ninguém ainda, né, sabe. Ninguém tá lembrando que o Paulinho vai estrear no Campeonato Brasileiro em breve. Então, assim, já é um reforço absurdo. Trouxe o Vitor Roque. O Estevão vai jogar a primeira metade do campeonato. Vai embora depois, né? No meio do ano pro Chelsea. Mas ainda assim, o Palmeiras tem o Richard Rios, pra mim, que é um dos melhores volantes do Brasil, se não for o melhor nesse momento, né? Agora que o André foi embora, né? Pra mim, o Richard Rios talvez seja o melhor volante que está no Brasil, assim. O Gerson, né? E o Richard Rios. O Palmeiras tem um elenco absurdo. O Palmeiras vai brigar pelo título
Com toda certeza, como todo ano faz. Bragantino, cara, muito mal também. Campeonato Paulista péssimo. Não conseguiu jogar contra quase nenhum time de elite, né? Fez agora um amistoso contra o Cruzeiro, que talvez tenha sido o melhor jogo contra um time da Série A, mas era amistoso. O Bragantino não se reforçou bem, vai brigar contra o rebaixamento. Santos, a gente vai ter que mudar isso aqui mesmo, né? O Santos, pra mim, também é um time que é uma incógnita, né? O Santos acabou de voltar da Série B, tá com um treinador na corda bamba também, que é o Caixinha. Neymar vai chamar muita atenção nesse campeonato, vai jogar a primeira metade. O Santos pode ir muito bem na primeira metade e depois cair, ou o contrário. O Santos ali ainda é uma incógnita, vou deixar o Santos por enquanto no Sul-Americano. Flamengo, um dos melhores times do Brasil, né? Nesse primeiro trimestre, com certeza, é onde a gente vê mais esquema de jogo, né? O Felipe Luiz conseguiu implementar um esquema de jogo bastante importante, porém, tá? A minha análise é a seguinte, a base do sistema de jogo do Flamengo está na marcação absurda, né? O fora do comum desse time do Flamengo é a marcação-pressão deles, que é, assim, absurda. Quem viu a final do Campeonato Carioca, parecia que tinham 20 jogadores do Flamengo em campo e 11 do Fluminense. Os caras se desdobram, correm muito, mas isso não é possível ser mantido agora que vai começar a sequência dos jogos importantes, com Libertadores, com viagem, com 38 rodadas de Campeonato Brasileiro. O Flamengo nunca vai conseguir jogar em altíssima intensidade todos os jogos do Campeonato Brasileiro. E aí que me vem a preocupação, se esse time aí, sem essa intensidade na marcação, vai conseguir, por exemplo, marcar gols, que é uma coisa que o Flamengo tem muita dificuldade. O ataque do Flamengo é fraco para a Série A. Plata, Michael e Bruno Henrique, né? Então, assim, o Flamengo tem muita dificuldade de marcar gols, é um time que prioriza a defesa e vamos ver se vai conseguir manter esse ritmo de marcação. Sobre o ataque do Flamengo, Pedro e Cebolinha devem voltar. O Cebolinha tem sido reserva para o Felipe Luiz, mas o Pedro voltando é indiscutível que é titular. Vamos ver se ele vai voltar bem e aí o ataque do Flamengo pode dar esse salto. Num primeiro momento eu vou deixar o Flamengo brigando pelo título, mas vamos ver se o Flamengo vai realmente manter essa intensidade no Campeonato Brasileiro. Internacional, um dos melhores times do ano nesse momento, tá? Muito bem, campeão invicto, o Inter foi perfeito no Campeonato Gaúcho, muito forte, mas fez a sua obrigação, né? Só pegou o time mais fraco que ele, e o Grêmio, quando pegou, venceu na arena do Grêmio, dominando o jogo de volta no Beira-Rio. O Inter fez ali o que precisava, né, para vencer o título, voltou a ser campeão, saiu da fila. Roger tem feito um dos seus melhores trabalhos na vida. O Inter tá jogando muito, chega muito forte para brigar por G4 nessa temporada. O Bahia é um time que tá muito forte também com o Rogério Ceni, voltou a ser campeão estadual agora nessa temporada. Passou o carro na pré-Libertadores, está na fase de grupos da Libertadores. Cara, o time do Bahia é muito bom, mas o elenco não. O elenco é curto. Eu talvez pusesse, né? Se o Bahia não tivesse disputando a fase de grupos da Libertadores, talvez eu pusesse o Bahia mais alto. Mas nesse momento eu vou deixar na pré-Libertadores, porque vai dividir a atenção com a Libertadores, vai poupar no Brasileiro, e isso custa pontos lá na frente para disputa. Agora vamos ver quem que a gente vai saltar aqui de uma para outra, né? Vamos ver. Eu tô colocando aqui 3 brigando pelo título, 2 no G4, né? Cara, eu acho que dá pra gente saltar um, né? Dá pra gente saltar um São Paulo, ou Cruzeiro, ou Santos aqui, pra uma pré-Libertadores, né? Eu vou saltar o Cruzeiro, tá? Acho que é o time que tem um potencial de melhorar bastante, se tá com um treinador bom, vai melhorar no decorrer da competição. O resto eu acho que é isso mesmo, tá? Eu acho que é isso aqui, mas agora vamos alinhar os favoritos ao título. Eu vou deixar assim, pra mim Botafogo continua sendo, é o atual campeão, manteve boa parte do time, pra mim continua sendo favorito ao título. Acho que o Flamengo vai ter dificuldade de brigar por conta do que eu acabei de falar aqui. Briga por G4, pra mim o Inter tá na frente do Corinthians. Pré-Libertadores tá assim mesmo, né? Galo, Bahia e Cruzeiro. Aqui na Sul-Americana eu vou deixar o Santos na frente do São Paulo na frente do Fluminense, o Ceará na frente do Sport, o Sport na frente do Fortaleza, ok. Briga contra o rebaixamento, vai ser assim, pra mim esse aqui é o principal candidato ao rebaixamento, e assim é a minha tier list. É o seu print, é o seu momento, comenta aqui embaixo o que você faria de diferente, meu irmão, porque o Campeonato Brasileiro vai começar já, começa ali no sábado, dia 29 de março, então, meu irmão, na verdade, começa dia 29 de março, então se inscreve no canal, as lives vão começar, deixa sua curtida, até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!